Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 12ª aula da disciplina de Análise Moderna de Sistemas de Energia. Na aula de hoje nós iremos ver um método de fluxo de carga específico para redes de distribuição, na qual iremos chamar de técnica iterativa de progressão. Então este conteúdo vocês poderão ler com mais detalhes no capítulo 10 do livro. E inclusive o exercício resolvido, que eu vou sugerir a vocês no final da aula, o 10.2, ele deve ser lido por vocês, para que vocês possam ver na prática como se dá a análise de redes de distribuição utilizando esse método. E por fim, nós iremos fazer uma análise da técnica de fluxo de carga, considerando redes lineares e redes não lineares. Então, basicamente, o que nós vamos fazer é estudar um método que ele é específico para sistemas de distribuição. Ele é específico pelo fato de considerar algumas características que não são normalmente observadas em sistema de distribuição, como, por exemplo, a taxa de desequilíbrio do nosso sistema. Podemos também trabalhar a partir desse método de fluxo de carga, considerando a questão da geração distribuída também, reguladores de tensão, bancos de capacitores, linhas subterrâneas, linhas aéreas, tá? Bifásicas, monofásicas, trifásicas. Então, ele aborda uma gama muito grande de possibilidades, na qual iremos analisar a partir dos sistemas de distribuição. Então, o que nós vimos nas últimas aulas foi basicamente uma modelagem dos componentes do sistema. Nós vimos o modelo das linhas aéreas, nós vimos os modelos dos transformadores, os modelos de carga, mas existem outros modelos, Quem tem interesse em aprofundar o assunto pode analisar, por exemplo, o modelo do regulador de tensão, o modelo dos bancos capacitores. Então, tem outros modelos que vocês podem complementar, o estudo da disciplina para que vocês consigam aplicar na análise do fluxo de carga para um sistema mais completo. Não quer dizer que todos os sistemas que nós vamos trabalhar necessariamente terão todos os componentes que estudamos ou podemos estudar no decorrer da disciplina. Então, os objetivos deste fluxo de carga é a obtenção dos módulos e ângulos de todos os nós do sistema, o fluxo de potência em cada trecho da rede. Então, entre duas barras, nós vamos poder calcular o fluxo de potência, as perdas também em cada um desses segmentos, a potência total injetada em cada barra, as perdas totais, somando aí as perdas que nós podemos ter em cada trecho do sistema, e as potências das cargas baseadas no seu modelo especificado. Então, o que nós precisamos saber para trabalhar com esse modelo de fluxo de carga? Nós vamos precisar basicamente das tensões da subestação, no caso, então as tensões das três fases, a potência complexa das cargas, bem como seus modelos, aqueles modelos que nós vimos no início da disciplina, o modelo de potência constante, se é impedância constante ou corrente constante, ou até mesmo uma combinação desta. Então, em alguns desses casos, a potência complexa medida na subestação também é dada, é um dado fornecido a partir dos sistemas nas quais iremos utilizar. Então, por exemplo, eu já trabalhei com uma rede real de uma subestação aqui do estado. Então, além do valor da tensão de cada uma das fases, o próprio sistema de monitoramento da rede, ele também consegue nos fornecer um valor dessa potência que flui a partir do tronco, a saída ali do alimentador. Tá? Então, esse é outro dado que também pode ser fornecido a depender do sistema e do tipo de medição, a complexidade ou até mesmo a forma como a concessionária armazena esses dados para complementar o estudo de vocês. Então, nas aulas passadas, nós estudamos os modelos de alguns componentes do sistema e que serão utilizados aqui de maneira geral na análise de redes de distribuição. Então, esse modelo que nós iremos estudar, que é o modelo do nosso livro, nós estamos utilizando atualmente, ele é um modelo bem simples, tanto é que a nossa aula provavelmente vai ser bem curta. Ele pode ser aplicável tanto a modelos de redes lineares quanto a modelos de redes não lineares. Então, uma modificação dessa técnica de progressão, ele nos provém
uma técnica iterativa robusta para análise de fluxo de carga em redes de distribuição, né? Então, a partir dessa modificação que nós podemos fazer em técnicas clássicas já de análise de fluxo de carga para sistemas de distribuição, nós podemos também utilizá-la para análise dessas redes lineares. Então, a gente tem a seguinte situação. Normalmente, as redes de distribuição elas são consideradas como sendo não lineares, tá? Porque a maioria das cargas são consideradas como potência constante. No entanto, uma modificação pode ser aplicada em redes lineares para que possam ser consideradas suas características de não linearidade. Então, é basicamente o que essa modificação desse artigo aqui ele propõe. Então, se a gente vier aqui para a nossa figura, salvo engano, é a 10.1 do livro, a gente tem a seguinte situação. Então, imagine que a nossa técnica ela é baseada em progressão, tá? Uma progressão que a gente vai chamar de forward e outra de backward, que é uma progressão para frente, né, em direção aos ramos finais, né, os ramos terminais do nosso terminais, desculpa, do nosso alimentador. E nós teremos uma varredura para trás, né, que serão justamente desses nós terminais em direção aqui ao início do nosso alimentador. Então, na primeira iteração, nós iremos considerar o perfil plano das tensões. Tá? Então, o que é que isso quer dizer? A gente vai desconsiderar, na verdade, todas as cargas do nosso sistema. Então, isso quer dizer que, basicamente, em todos os nós, né, 1, 2, 3, 4, 5, nós teremos um mesmo nível de tensão, que é justamente considerado como sendo o nível de tensão da nossa subestação. Tá? Então, o primeiro backward, que seria, no caso, a varredura do nó terminal para o início da subestação, ele é feito aqui calculando a corrente do nó 5. E como é que a gente vai calcular essa corrente? Ora, se esse valor de ZL ele é conhecido e a tensão na primeira iteração nós consideramos como sendo igual à tensão da subestação, devido ao fato de nós termos o perfil plano das tensões, essa corrente I5 vai ser igual à tensão V5 dividido por ZL5, que é a nossa impedância dessa carga. Dessa forma, a corrente no primeiro trecho, né, a gente está vindo dessa direção aqui, em direção ao início do alimentador, essa corrente I45, ela vai ser igual à corrente I5. Né? Se a gente ver aqui, a gente pode observar que ela é basicamente a mesma corrente. Né? Então, quando a gente faz a soma dessas correntes para esse nó aqui, entre esse nó 4 e 5, elas vão ser iguais. Beleza, calculamos aqui a nossa corrente I5, calculamos a nossa corrente I4 e 5, nós vamos calcular agora a nossa corrente I4. Então, a gente vai fazer o mesmo procedimento. I4 vai ser igual a V4, que é a tensão no perfil plano das tensões, dividido por ZL4. Então, reparem que a soma das correntes que partem desse nó agora é igual a I4 mais I45, que é igual a I5. Logo, a corrente I34 vai ser igual a I4 mais I45. E assim a gente vai fazendo esse mesmo procedimento até que a gente chegue aqui no nosso início do alimentador. Então, quando a gente chegar no início do alimentador, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai comparar, ok? A gente vai comparar a tensão na subestação, que é um dado, com o valor da tensão que a gente calculou. E como é que a gente vai calcular essa tensão? Eu mostrei a vocês que a gente tem como calcular essas correntes a partir dessa razão entre as tensões, no perfil plano inicial, com suas respectivas impedâncias de carga. Mas a gente vai calcular essas tensões da seguinte forma. V4, que é a tensão nesse nó 4, ele vai ser igual a V5, tá? Vai ser igual a V5, mais Z45 multiplicada pela corrente que a gente calculou. Então, vocês reparem que a gente vai ter uma tensão aqui que ela vai tender a subir. E no final desse procedimento de varredura, né, do vai e volta, a gente vai ter essa razão aqui. E essa razão, considerando que o sistema é linear, vocês pegarão o valor que vocês vão encontrar aqui a partir dessa razão e vão multiplicar por todas as correntes dos trechos e pelas correntes das cargas. Tá? Então, dessa forma que vocês vão conseguir obter o valor na solução final do problema linear do fluxo de carga. Então, ele é bem simples. Né? Vocês vão calcular
as correntes de cada trecho, vão realizar o somatório em cada nó, vão calcular as tensões, calculou as tensões, calculou a taxa, nova taxa, e a partir dessa taxa, né, dessa razão entre essas duas tensões, vocês vão multiplicar essas correntes, tá? Mas isso só é válido, no caso, quando a gente tem um sistema linear. Eu, particularmente, não utilizo desta técnica, né? A gente tem o exemplo no livro, estou passando para vocês, mas o que eu uso, na verdade, com mais frequência, com bastante frequência, na verdade, é considerando o modelo não linear do nosso sistema, né? Que é o que a gente tem na realidade, né? A rede de distribuição, como eu falei no início da aula, ela é uma rede não linear. Então, a gente vai ter um desenho bem parecido, né? Uma figura bem parecida com a anterior, só que, na verdade, aqui nós temos uma alteração em relação às cargas. As nossas cargas, vocês podem observar aqui que elas estão definidas como potência constante. Então, aqui tem um P e tem um Q especificado, né? Obviamente, quando você especifica o P e o Q, você já está atribuindo, de certa forma, um fator de potência para cada uma dessas cargas. Então, existem estudos para que vocês possam determinar, existem formas, procedimentos que vocês possam medir essas cargas. Então, isso aí não é necessariamente o problema fundamental do fluxo de carga, né? A gente já entra um pouco na questão também da estimação de estado, né? Que já seria outro problema, tá? Então, vamos considerar que essas cargas, elas são conhecidas. Aqui, entre as dois nós temos novamente aqui a impedância, que representa a impedância do cabo, que também é um dado conhecido, né? Quando a gente obtém os dados do sistema, isso é um valor que normalmente nos é passado através dos dados do sistema. Então, a partir do conhecimento tanto da impedância do cabo quanto das potências das cargas que estão alocadas no nosso sistema, a gente pode começar a analisar o nosso problema. Então, imaginem o seguinte, que o nosso procedimento ele vai ser bem semelhante ao que nós tivemos no exemplo anterior, né? Só que aqui a gente está considerando agora que nossas cargas elas são não lineares, né? O nosso sistema, na verdade, ele é não linear. Então, o nosso primeiro passo também é considerar o perfil plano das tensões. Então, eu estou afirmando novamente que para a primeira iteração, nós iremos manter as tensões de cada uma dessas barras, 1, 2, 3, 4 e 5, como sendo iguais à tensão da saída do nosso alimentador. Tá? Então, esse seria o nosso primeiro forward, né? A primeira consideração da rede vindo no sentido subestação para nós terminais. Ok. Como nós temos aqui o S definido, né? E como eu falei, esse S, a nossa potência aparente, ela é conhecida. E a nossa tensão na primeira iteração, ela vai ser conhecida também. Nós iremos calcular a nossa corrente 5. Calculada a nossa corrente 5, nós já podemos aqui definir o nosso valor da corrente I45, que assim como na figura anterior, vai ser igual a I5. Realizando o mesmo procedimento para essa carga aqui, do nó 4, nós vamos ter I4 é igual a S4 dividido por V4, isso aqui conjugado. Então, a corrente que vai chegar neste nó, no nó 4, que seria no caso a corrente I34, ela vai ser novamente igual a I4 mais I45, tá? Então, vocês vão realizar o mesmo procedimento para I3, realiza a soma das correntes que chega no nó, vai realizar o mesmo procedimento para I2, né, que vai ser igual a corrente, né, corrente que vai partir desse ponto vai ser igual a I2 mais I23, que é justamente o somatório de todas essas correntes, até que vocês cheguem aqui na subestação. Chegou na subestação, o que é que nós vamos fazer? Diferentemente do exemplo anterior, nós não iremos calcular nenhuma taxa para multiplicar nenhuma dessas correntes. Nosso procedimento agora vai ser um procedimento iterativo de varreduras, certo? E a gente vai ter um critério de parada agora. Então, por exemplo, na nossa segunda iteração, né, o nosso forward sweep vai vir nessa direção, vai ser agora uma etapa em que nós iremos recalcular as tensões. Então, essa tensão aqui ela é conhecida, ela não vai mudar no nosso processo iterativo. Então, se ela é conhecida, dá para a gente começar a calcular agora a nossa tensão,
na barra 2. Na segunda iteração, a tensão da barra 2 não precisa mais ser igual a Vs. E quem vai ser a tensão na barra 2? Vai ser igual a Vs, que é um valor conhecido, menos Z12, que também é um valor conhecido, a impedância do cabo entre as barras 1 e 2, multiplicando por I2. Só que quem é I2? I2 a gente calculou na primeira iteração, na etapa do backward sweep. Vocês lembram, né? Então, pronto. A nossa tensão V2 agora ela é conhecida. Como a gente conhece agora a tensão V2, conhece entre aspas, né? Temos que lembrar que esse valor de V2 ele vai ser atualizado a cada iteração, mas pelo menos ele já foi calculado nessa etapa agora. Está longe ou está perto do valor, Ednardo? Vai depender do nosso critério de parada. Eu não posso afirmar que na segunda iteração a gente já vai ter um valor de V2 bem próximo do valor final. Não tem como afirmar isso. A gente vai ter uma quantidade grande ou pequena de iterações, a depender do tamanho do sistema, dos componentes que nós iremos alocar nessa rede. Então, lembrando aqui que a gente está dentro de apenas um laço, né, do nosso conjunto de iterações. Tá? Então, agora, como a gente já conhece o V2, nós vamos realizar o mesmo processo aqui para achar V3. Então, V3 seria igual a V2 menos Z23, multiplicando a corrente aqui, I23. Encontrei V3, vou fazer a mesma coisa para V4 e V5. Ok, então, quando chegar em V5, a gente encerra o nosso forward sweep da segunda iteração. E o que é que nós vamos fazer agora? Vamos fazer a etapa do backward. Aí onde vem a grande sacada. Ó. Agora, a corrente que nós vamos recalcular, essa corrente IN aqui, que seria no caso a I5, ela vai ser igual a SN, aliás, S5, né, na verdade, dividido por V5. Só que V5 a gente já calculou no forward sweep da segunda iteração. Então, já não é mais o V5 que seria igual a essa tensão, já é uma tensão diferente. Tá? Então, vocês reparem que a gente está atualizando o valor da tensão e agora, né, nessa etapa do backward, a gente está atualizando o valor da corrente. Então, nós vamos fazer novamente toda aquela etapa. I5 agora vai ser uma corrente atualizada com a nova tensão. Então, I45 vai ser igual a I5. Nós vamos realizar o mesmo procedimento para IS4. Lembrando que o V4 agora é o valor atualizado. Nós vamos realizar a soma das correntes no nó 4 e vamos realizar o mesmo processo até que a gente chegue aqui com uma nova corrente I2. Então, quando eu chegar com essa nova corrente I2, o que é que nós vamos fazer? Para testar se o sistema já está convergendo, né, para um valor, a depender da nossa tolerância, para que a gente possa finalizar o nosso processo iterativo. Né? Vocês vão poder definir mais de um critério de parada, né, ou uma quantidade máxima de iterações, ou a partir dessa equaçãozinha aqui, que é bem simples. Vocês vão pegar a subtração dos módulos das tensões de duas iterações consecutivas e vão dividir pela tensão nominal e vão verificar se esse valor ele é menor ou igual a uma tolerância especificada. Então, vocês entenderam, né? Basicamente, vocês vão, na primeira iteração, vão considerar o perfil plano das tensões, vão calcular as correntes em cada trecho e em cada carga. Quando chegar aqui nessa etapa final do backward da primeira iteração, vocês vão realizar o forward. No forward, vocês vão atualizar as tensões até o último nó terminal. A partir daí, vocês vão atualizar as correntes com o valor novo dessas tensões. Vão recalcular essas correntes todas até chegar aqui no início, até a gente ter um valor de corrente I12. E vão realizar novamente a atualização das tensões. Então, quando atualiza as tensões, recalcula as correntes, soma as correntes e a partir daí calcula novas tensões. Até que esta condição aqui ela seja estabelecida, né? Ela seja alcançada. Então, quando vocês alcançarem esse critério de parada, vocês vão ter obtido aí a solução do nosso problema. Tá? Então, vocês poderão observar aí que ele é bem simples, né? Um método bem simples de ser implementado. O princípio de funcionamento dele é também bastante simplificado, né? Nós vimos no início lá da disciplina
alguns métodos como o Newton-Raphson, o método de Gauss. E lá a gente trabalhava com aquela quantidade enorme de derivadas, de matrizes gigantescas, né? Com aqueles jacobianos bem trabalhosos. E aqui a gente vê um método bem simples, né? Que a gente utiliza aí de equações que a gente basicamente utiliza no início da faculdade, mas que nos traz, né, nos remetem aí critérios de convergência bem apropriados para redes de distribuição, tá? Só que vocês têm que lembrar também que não teremos apenas cargas e linhas no nosso sistema, né? Vocês podem ter um transformador, vocês podem ter um banco de capacitor, vocês podem ter linhas subterrâneas, tá? Então, a gente tem que ter em mente que para cada etapa que a gente vai ter no nosso sistema, a gente vai ter que ter o componente bem modelado. Então, é importante que, se por um acaso vocês, durante o mestrado de vocês, forem trabalhar com uma rede que possua um regulador de tensão, por exemplo, então esse elemento aqui, ele deve ser bem modelado como um regulador de tensão. Não, eu vou trabalhar apenas com um sistema simplificado com cargas e com os dados de linha, né, dos cabos. Beleza, então vai ser bem simples. Você vai obter bons resultados também utilizando essa técnica, com certeza absoluta, tá? Então, vale lembrar que a cada 2 nós, vocês sempre vão ter isso aqui, ó. Vou ter o nó 1, nó 2, nó N, nó M, qualquer nomenclatura que vocês utilizarem, vocês vão ter isso aqui. Vocês vão ter uma corrente que chega, vocês vão ter uma tensão na barra 1, no caso, ou no nó N, né? Vocês vão ter aí também os dados de saída, tá? Isso aqui vai ser primordial para o bom funcionamento do método. E vocês lembram aquelas equaçõezinhas que a gente viu nas 2 ou 3 aulas anteriores, né? Para os diferentes componentes que nós estudamos. Então, ó, o forward sweep nada mais é do que você atualizar as tensões e o backward nada mais é do que você somar as correntes. Então, aqui são as equações gerais, né, que a gente pode ter pequenas variações a depender do componente que a gente está trabalhando. Como, por exemplo, a gente viu lá na aula de transformadores que esse C aqui, normalmente, ele é dado por XT. E, inclusive, alguns componentes, né, essa parcela aqui, ela é desprezada. Então, são situações que vocês vão presenciar no decorrer da análise de redes de distribuição. Então, com o tempo, vocês vão começar a perceber que existem algumas simplificações, existem algumas considerações que vocês devem realizar a depender do componente que vocês vão estar trabalhando. Tá? Então, aqui nessa figura aqui, por exemplo, vocês podem observar que a gente tem cargas com parâmetros distribuídos, a gente tem linhas subterrâneas, a gente tem bancos de capacitores, a gente tem, por exemplo, trechos que pegam apenas uma fase, por exemplo, trechos trifásicos, né? Então, são inúmeras possibilidades que vocês podem presenciar no decorrer da resolução dos problemas, e para isso eu sugiro que vocês estudem o exemplo 10.2 do livro. Eu vou dar uma olhada para passar outras atividades para que vocês possam aprimorar ainda um pouco mais o que vocês viram, né? Unir um pouco da modelagem dos componentes com o método de fluxo de carga que nós estudamos nessa aula. E a partir daí a gente finaliza a nossa disciplina e dá prosseguimento aí às outras atividades. Então espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiverem alguma dúvida, basta entrar em contato comigo por e-mail ou pelo grupo da turma. Sugiro novamente que vocês estudem esse exemplo 10.2 para que vocês possam entender bem como cada um dos componentes entram nesta etapa do fluxo de carga. E é isso, tá? Uma boa semana a todos e até a próxima.